PT prejudicado, bancada do PL. Vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres colegas, população que nos acompanha nas redes sociais, eu trago aqui hoje um assunto pertinente a todos nós, pertinentes a uma realidade do nosso município, uma realidade do nosso estado, uma realidade do nosso país, que é simplesmente a porcaria chamada lei das licitações que tem nesse país hoje, que não funciona. E temos que pensar o seguinte, colegas, logo ali na frente, nos próximos meses, nós teremos eleições, justamente para deputados estaduais, federais, senadores e presidente. E temos o dever de cobrar esses candidatos para que quando entrem lá, já que os que estão não fizeram, para que quando entrem lá, lutem para mudar o sistema licitatório. Por quê? O problema que acontece em Caxias do Sul nas UPAs é culpa do quê? Licitação. O problema que acontece nas obras em Caxias do Sul, que a maioria são abandonadas pelas empresas que ganharam a licitação. Por quê? Licitação. Todos esses problemas que nós estamos enfrentando é culpa da lei das licitações do jeito que ela é feita. Uma lei falha, que não funciona. Tem que ser mudada essa lei. Onde é que já se viu que a prefeitura abre uma licitação para fazer um banheiro na praça e ganha uma empresa lá do Acre? Vocês acham que aquela empresa vai vir aqui fazer? Não! Ela vai terceirizar para uma, que vai terceirizar para outra, que a outra vai receber uma parte do dinheiro e vai abandonar a obra. É por isso que as obras públicas, todo mundo me pergunta, por que as obras públicas demoram tanto? Por que começam e nunca terminam? Por culpa da lei das licitações. Uma parte, senhor vereador. A primeira mudança que tem que acontecer nessa lei é a seguinte: quem ganhou não pode terceirizar. Quer participar da licitação? Participe. Se você ganhar, você vai fazer a obra. E não terceirizar para terceiros, ou para quartos, ou para quintos, como já aconteceu. As falhas são extensas. E quem que sofre? Quem que sofre lá na ponta? O povo, porque não entende o que está acontecendo. Culpa a administração, que simplesmente é obrigada por lei federal a seguir o que a licitação diz. E pior, o que diz a lei? Tem que pegar o mais barato. Todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe, né? Acho que ninguém aqui é incoerente de saber que o mais barato não tem qualidade. Você sabe disso? Por que uma coisa é mais cara, uma fica no meio, a outra custa bem mais barato? Porque a bem mais barato é suscetível a durar pouco, a não ter uma qualidade. Isso tem que mudar. Enquanto não mudar o processo das licitações, nós teremos os problemas que temos na UPA, nós vamos ter os problemas que nós temos nas obras inacabadas, nós teremos todo esse tipo de problema, sem falar nas que são abandonadas, que depois os municípios e o próprio Estado têm que entrar na justiça para conseguir quebrar o contrato com aquela empresa que abandonou, enquanto cobra dela judicialmente, para poder fazer o quê? Outra licitação. E quem é que espera? O povo. Então eu estou aqui hoje, senhoras e senhores, eu teria aqui uma extensão enorme para explicar todos os problemas e defeitos e fraudes feitos, os planejamentos mal feitos pela lei das licitações, que hoje não funciona, que são deficientes e cheios de fraudes, infelizmente. Então eu quero aqui tentar ser o mais breve possível, né? E dizer assim, ó, os problemas das execuções, ó, exigências restritivas de qualificação técnica, atestados de capacidade técnica excessivos ou injustificados, que impedem a participação de empresas que são aptas, aquelas que começam e terminam o serviço. Então tudo isso está acontecendo, o povo me pede, mas por que as obras são tudo abandonadas? Estou explicando por quê. Porque a lei federal das licitações não presta. Não tem como fazer uso mais dessa lei. Tem que ser modificada.
Por que então uma prefeitura do estado do Rio Grande do Sul quer fazer uma licitação, que faça uma licitação para uma empresa do Rio Grande do Sul? Já melhoraria um monte. Ah, mas tem estados que não têm empresas aptas para fazer aquela obra. Bom, no caso de não ter, se coloca uma ressalva. Nesse caso, pode contratar uma de fora. Senão nós vamos continuar com esse problema eternamente. A maioria das empresas que estão causando problema na nossa cidade, tanto nas obras, como na saúde e no restante, não são empresas daqui. Esse que é o problema. Elas terciarizam, subterciarizam e vai por diante. Não termina o serviço, abandona, recebe uma parte do dinheiro, depois vai responder em juízo. E quem é que paga? O povo. Então, isso tem que mudar, gente. E eu quero aqui, no estender do horário, né, quero simplificar ao máximo e dizer assim o seguinte, que essa semana eu tive um pessoal que me procurou desesperado, tá? Que são, eu falei nas pequenas comunicações, presidente, que é o pessoal que faz a segurança nas escolas estaduais, a empresa de segurança. Pois esses senhores que trabalham como segurança estão sem salário desde dezembro, janeiro e fevereiro. Não receberam o 13º e não teve nem sequer o depósito do FGTS. E vieram me pedir socorro. Por quê? Porque a empresa que foi licitada não está pagando. Não está pagando e a gente sabe o problema da licitação. Que é a empresa, vou fazer nome, a empresa Bankfort se chama, né? Esses senhores estão apavorados com as contas atrasadas e não sabem o que fazer. Pessoas que têm família e que disseram que entraram em contato com a empresa, nem sequer atendem o telefone. Mas, para mim tranquilizar esses senhores seguranças das escolas estaduais, que são 18 escolas, tá? E que foram prejudicados, que estão sendo prejudicados. Então tem uma notícia que agora a gente foi atrás, correu atrás, foi buscar informações, cobrou, né? E aí a gente teve, graças a Deus, né, a informação aqui que foi declarada aqui não fazem 20 horas, tá? Não fazem 20 horas que saiu esse aviso, que então a SEDUC fará o pagamento direto aos vigilantes da Bankfort. Então, senhores vigilantes, vocês que estão com 10º atrasado, férias atrasada, salário atrasado, agora vocês podem se tranquilizar que a SEDUC assumiu o compromisso, porque viu que a empresa Bankfort não ia pagar vocês iam ter que entrar em juízo, e quem sabe receber daqui 2, 3 anos, se é que iam receber. Então, eu parabenizo aqui a SEDUC, né, por se sentir na responsabilidade de atender essas famílias, que estão prejudicadas, e estão lá trabalhando, senhoras e senhores, eles estão lá nas escolas trabalhando, sem receber desde dezembro. Eles não abandonaram o serviço, mesmo que não receberam o 10º, férias e salário. Não, eles estão lá trabalhando, sem receber. Olha que pessoas honestas. Então, eu parabenizo aqui a SEDUC por botar o manifesto, né, que fará o pagamento direto aos vigilantes da Bankfort. Parabéns, e aos servidores ali de segurança, né? As pessoas que fazem a segurança nas escolas. Então, vocês podem se tranquilizar que vocês irão receber através da SEDUC. E deixo aqui, mais uma vez, um alerta para todos que estão me escutando. Cobrem dos seus candidatos a deputado federal e senador, que assumam com vocês, comunidade, a responsabilidade de mudar a lei das licitações. Porque enquanto continuar do jeito que está, as obras vão continuar abandonadas, os golpes vão continuar, as fraudes vão continuar, e vocês pagam os impostos e não vê as obras terminar nunca. E nós aqui em Caxias, presidente, nós temos vários problemas desses, a gente sabe disso. O povo pedindo para nós, vereadores, mas quando é que vai terminar aquela obra? É interminável. É interminável, mas é claro que é interminável. Licitou para um, aquele ganhou, terceirizou para o outro terceirizou para o outro não recebeu, abandonou a obra. É pior. Então, eu peço que a gente faça um trabalho em bloco, todos juntos, para que essa lei seja modificada, para que o povo não pague o pato como está pagando e sempre pagou.
É por isso que as obras públicas não andam. Por culpa da lei de licitações, que, independente de quem é o prefeito ou a prefeita, ele é obrigado a respeitar essa lei, porque é uma lei federal e é uma pouca de uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada do PSD.